Quem diria que o grupo K iria terminar dessa forma, com um jogaço de Colômbia e Portugal e também uma classificação heróica da República Dominicana. Então vem comigo que nesse vídeo vamos falar sobre esse jogaço que acabou saindo no 0 a 0 de Colômbia para cima de Portugal. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TheFoot e hoje para falarmos sobre esse empate, da Colômbia para cima de Portugal, que foi um jogo que, na minha opinião, teve muitos contrastes em certos momentos ali, que estava muito aberto, foi um 0 a 0, cara, que foi muito na risca, porque se talvez a Colômbia tivesse calibrado um pouquinho mais sua finalização, poderia ter surgido mais e mais gols ali, né? E acho que até de Portugal também dá para dizer essa mesma opinião, só que ainda acho que Colômbia pecou mais nessas conclusões de finalizações, porque, cara, pensava demais, às vezes efetuava muitas jogadas ali que não conseguia ter o último passe que era o mais importante, né? E até saiu um gol no final, só que infelizmente foi anulado. Enfim, dadas as circunstâncias, eu ainda assim acho que foi um jogo excelente das duas equipes, mas fico um pouco preocupado com a atuação de Portugal, que, cara, eu não cobro tanto Portugal porque eu não coloco eles no mesmo patamar que Argentina e França. E, como eu já falei, o Brasil, que eu acho que tá começando a se incluir nesse patamar. Mas, pra ser justo, né, vamos deixar o Brasil um pouquinho abaixo. Mas eu não coloco no mesmo patamar que França e Argentina. Não coloco. E acho que eu coloco até abaixo do Brasil e Espanha, por exemplo. Acho que no mesmo patamar que eu coloco a Inglaterra. Porque são duas equipes muito fortes, são duas equipes boas, né, tecnicamente. Mas, na minha humilde concepção, eu acho que o que estão proporcionando, cara, assim, você enche um copo d'água, mas podendo encher uma garrafa, entende? É isso, eu acho que se fosse essa analogia que eu pudesse trazer aqui, seria praticamente perfeita para as duas situações, da Inglaterra e de Portugal, tá? Porque as duas ganham, né, certas partidas, acho que a Inglaterra até com mais sobriedade, só que a Portugal não ganha, né? Portugal ganha uma, empata uma e empata outra, mas mesmo assim acaba se classificando ali, tá? Ali, bem na medida ali. Se fosse, sei lá, talvez como eu falei, a Colômbia conseguisse efetuar um lance com uma conclusão melhor, teria ganhado essa partida, porque Portugal realmente classifica na risca ali. Eu digo em segundo lugar, tá? Porque não tinha nenhuma chance de Uzbequistão passar, né? Mas o Congo fica com 4 pontos, Portugal com 5. Então, como eu falei, é na risca, né? Um errozinho ali, um deslize, a República Dominicana poderia estar se classificando em segundo. Imagina, cara, imagina só, já é histórico, tá? Eles classificarem, já é histórico. Eles classificam muito bem, tá? Se classificam muito bem. Mas imagina só eles se classificassem em segundo colocado. Meu Deus do céu. O que aconteceu com Cabo Verde, né? No grupo da Espanha. Enfim. Bom, dando, né, seguimento para essa análise, eu acho que essa partida em si, como eu falei, teve muitos contrastes, só que muito, né, pelo fato do bom jogo, bom posicionamento que a Colômbia fez na partida inteira. Portugal não é nem que foi ruim, tá? Portugal jogou bem, eu não vou criticar 100% Portugal, mas como eu falei, você enche um copo tendo condições de encher uma garrafa inteira, cara. Porque esse time de Portugal, pra mim, é um time pra encher uma garrafa inteira. E já, né, puxando esse gancho aqui, vamos falar dos times, né? Por que não? Vamos falar da Colômbia titular dessa partida e de Portugal também. Vamos começar com a Colômbia, então. Sendo eles Camilo Vargas, o goleiro, nas duas laterais, tendo Santiago Arias e o David Machado. Na zaga, tendo o Davidson Sanches e o John Lucolume, né? Lucolume, aliás. Não, Lucome, é isso. No meio campo temos John Arias, Jefferson Lerma e Gustavo Puerta. E aí, no ataque temos James Rodrigues, John Córdoba e o bom, mas assim, excelente ponta Luiz Dias, tá? Esse é o time da Colômbia. Bom time, tá? Bom time. Além do banco que tem Richard Rios, tem o Quinteiro, né? Um bom time da Colômbia, tá? Acho que esse time da Colômbia é o contrário de Portugal. Enche uma garrafa, sendo que, em tese, precisava encher 2 copos. Vamos dizer assim. Então, em tese, para mim, poderia encher 2 copos, só que enche uma garrafa inteira. Então, é esse o bom time, né? A boa seleção da Colômbia, certo? Agora, falar sobre a seleção portuguesa, que veio com esses 11 titulares aqui. Diogo Costa no gol. Ok, fez uma partida ok, né? Acho que nas laterais Portugal tá muito bem servido, que é com o Nuno Mendes e com o Cancelo. Na zaga tem o Rubem Dias e o Renato Veiga. No meio campo, João Neves e... Não, aliás, foi Rubem Neves nessa partida, não foi de João Neves. Então foi Rubem Neves e Vitinha. E no ataque, Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano no centro ali, como um 9. Esses foram os titulares dessas duas equipes.
Cara, a partida começa realmente com uma troca mútua entre essas duas seleções. Por quê? Porque o Portugal chegava muito nos espaços ali que a Colômbia acabava deixando, né, vago. Só que também a Colômbia conseguia, com boa troca de passes, conseguir chegar no gol com até certa facilidade em certos momentos. Acho que a zaga portuguesa não estava conseguindo se conversar ali nesse início de jogo e estava sendo muito e muito prejudicada porque a Colômbia estava aproveitando essas deixas, né, que o Rubem Neves e o Veiga estavam deixando para conseguir implementar o seu estilo de jogo. E, cara, a Colômbia é realmente uma seleção que eu sou apaixonado. Acho que eu posso até listar 4 ou 3 seleções aqui que eu sou apaixonado que não estão no eixo, né, em tese, que são Colômbia, Marrocos, Croácia. Eu acho que a Croácia, do estilo dela jogar, não é um dos mais, né, assim, digamos que um dos mais vistosos para você poder assistir, mas é um bom jogo. Assim, você vai ver a Croácia conseguindo efetuar grandes jogadas e vence, né? Vence e para mim convence. Da forma como eles jogam, convence. Então acho que Colômbia, como eu falei, Colômbia, Marrocos e Croácia para mim são seleções que eu coloco nessa listinha que jogam um futebol muito agradável, na minha opinião. A Croácia um pouquinho menos, mas acho que até se implementa ali nesse trio. Enfim, então a Colômbia, cara, tá dentre esse trio e pra mim não é à toa. A Colômbia pra mim já tá jogando muita bola e já tem um tempo, tá? Finalista da Copa América, né? Perde pra Argentina e que também perde no jogo muito trocado, mas aí eu acho que ocorrem muitos lances ali que a Colômbia deixa brechas, que não é uma partida que costuma ser a partida da Colômbia. Ou talvez, aí fica a dúvida, se ela foi anulada pela Argentina, possa ser também, mas eu acho que não. Acho que realmente a Colômbia não conseguiu efetuar o melhor futebol possível que ela está acostumada a impor. Enfim, só que nessa partida, aliás, nesta Copa, a Colômbia pra mim tá jogando um futebol perfeito, cara. Se não for perfeito, é o quase perfeito, sabe? É o muito próximo disso, porque, cara, na primeira partida a Colômbia venceu com tranquilidade, até tem seus perigos ali, mas enfim, vence com tranquilidade. Na segunda partida tem um pouquinho, né, de complicações, mas mesmo assim consegue vencer. Se eu não estou enganado, de virada, mas não lembro agora de cabeça se foi de virada. Mas mesmo assim consegue vencer as 2 partidas. E aí nessa sai no empate, então assim, campanha 100% da Colômbia e tá ótimo, né? Tá ótimo. Como eu falei, você pode encher 2 copos, você enche uma garrafa inteira, tá perfeito. Então, dessa partida aqui, cara, se eu pudesse avaliar a Colômbia em si, eu daria uma nota 10, porque eu acho que, diante de circunstâncias, a Colômbia foi muito bem nessa Copa. Tá sendo, né, muito bem nessa Copa. E vamos ver sobre o mata-mata. Aliás, sobre o mata-mata, eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Se eu não trouxer um vídeo só do mata-mata ali, falando bem breve sobre um dos duelos outros que vão ter nesse mata-mata no geral, no próximo vídeo que vai ser o da Argentina, que vai ser quase um vídeo subsequente desse, porque o jogo da Argentina tá rolando agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Então, saindo desse vídeo aqui, eu já vou editar enquanto eu vejo o jogo da Argentina. Aí eu já trago a análise do jogo da Argentina logo em seguida. Então, se eu não trouxer pra vocês uma análise, né, desse mata-mata. Aliás, uma análise bem breve assim, desse mata-mata, porque eu pretendo trazer cada jogo em específico que for um dos mais importantes. Mas se eu não conseguir trazer uma análise para vocês, eu trago um vídeo específico analisando todas as partidas. Fechou? Então vamos tentar fazer dessa forma. Enfim, dando subsequência, se eu não estou enganado, inclusive, Portugal enfrenta a Croácia. Jogão, tá? Enfim, a Colômbia, então, se eu pudesse tirar dessa análise aqui, eu daria um 10. E já sendo bem breve nessa parte, eu daria um 10 porque eu ainda acho que o futebol da Colômbia é muito vistoso, é muito agradável. Não me deixa, assim, com pontos negativos para destacar. É lógico, tem, tá, gente? Tem pontos negativos, porque não existe uma seleção perfeita. Mas são pontos negativos que, assim, são minúsculos comparados aos pontos positivos que a Colômbia tem. Entendeu? Então acho que, ao meu ver, é essa partida que você vai acompanhar da Colômbia nas próximas rodadas, né, dessa Copa do Mundo. Só que aí tivesse a moeda para falar da sua adversária dessa partida, sobre Portugal, que eu já destaquei nas partidas anteriores, que era uma equipe que, ok, passava, sabe? Assim, você tá fazendo, sei lá, uma avaliação de prova, pra mim Portugal tira um 6, né? Tira um 6, passa, mas você olha e fala, é a análise que eu falei pra vocês, né? Pode encher uma garrafa, enche um copo. Então, passa com 6, podendo fazer um 10, né? E aí, olha esse time, cara, olha esse time de Portugal. Estamos falando de um time que tem um dos melhores meio-campos de todas as seleções, que eu já destaquei que, individualmente, na minha opinião, é o melhor meio-campo dessas seleções no geral, tá? O meio-campo em si, só o Vitinha e o João Neves. Só, né? Só o Vitinha e o João Neves. Além do ataque também, que é muito bom, né? Tem excelentes jogadores. Só que aí eu fico pensando, cara, assim, eu analiso o futebol jogado desse Portugal e eu penso, será que eu estou acompanhando um Portugal que ainda está em desenvolvimento para futuras Copas? Porque, ao meu ver, o que está acontecendo é isso. É Portugal que está em desenvolvimento para futuras Copas. Eu não vejo Portugal sendo o agora. Eu vejo Portugal sendo
por enquanto o agora, claro, mas o agora já se preparando melhor para o futuro, entende? Esse é o Portugal que eu vejo, é uma evolução que eu vejo, não vejo uma conclusão nesse momento. Até quero saber de vocês, deixe os comentários o que vocês acham. Mas analisando esse time de Portugal, analisando essa partida contra a Colômbia, a excelente Colômbia, aliás, que joga muita bola, eu acho que Portugal, diferente da Colômbia, né, já estamos destacando aqui a Colômbia, então a gente já mescla as duas. Portugal, para mim, diferente da Colômbia, eu acho que ela tem algo que ainda precisa melhorar, que eu não sei exato o que é, entende? É algo que ainda não me agrada. Eu não sei se é o ataque que, pra mim, o Cristiano não tá conseguindo jogar nesse esquema de jogo de Portugal, isso tá muito claro. O Cristiano teve seus lances, teve suas finalizações ali, mas a maioria das vezes, as grandes chances que ele teve, ele tava completamente impedido, né? Que não precisava nem de semiautomático, ele tava completamente impedido. Então, acho que o Cristiano, ele não tá conseguindo se adequar nesse estilo de jogo. E eu não sou um cara que vai criticar o Cristiano aqui. Digo, não criticar o Cristiano da forma que eu falo, caramba, ele que tá mal, ele que tem que ir pro banco, ou coisas do tipo. Mas no primeiro jogo eu destaquei, então eu não vou ser hipócrita, é claro. No primeiro jogo eu destaquei que eu acho que se o Cristiano não estava rodando certo nessa pré-definição de Portugal, eu acho que ele precisava pegar um banco. Foi isso que eu destaquei aqui, e aí eu só trago a ressalta de novo. Porque eu concordo com essa opinião. Se eu acho que o Cristiano não está jogando bem diante dessa sistema tático de Portugal, ou muda, né? Alguma coisa muda, ou ele muda. Ele se muda, aliás, né? E aí vai para um banco de reservas. Mas eu não posso tirar o Cristiano. Você não pode tirar o Cristiano, que em um momento específico ele pode fazer um golaço, ele pode salvar e ser herói de novo, assim como ele foi na Nations, né? Vocês lembram o gol da Espanha, aliás, contra a Espanha, quem fez que foi ele. Um dos, né? Que foi, se não me engano, virada, né? Então, ele fez um doce. Lembrei, foi um do Nuno e outro dele. Ó, 2-0 pra Argentina já, então já vou correr pra gravar o vídeo da Argentina. Mas, enfim, gente, eu acho que esse é a questão do Cristiano aqui. Não é que eu vou criticar ele, muito pelo contrário. Eu sou muito fã do Cristiano e acho que o sistema da seleção portuguesa tem que alterar algumas coisas, não só pelo Cristiano, tá, especificamente, mas também por todo o geral, né? Acho que todo um geral, todos os jogadores ali estão sofrendo de certa forma com esse esquema tático de Portugal. Então é esse meu ver dessas seleções no geral, da Colômbia e de Portugal. Já de análise da partida, cara, gostei bastante, como eu já citei pra vocês. Acho que foi uma partida muito truncada. Sobre, né, estatísticas, tivemos 55% da Colômbia contra 45% de Portugal. Bem na média, né? Costuma ser essa média mesmo que eu sempre trago pra vocês. E 24 finalizações da Colômbia, que acho que pra mim foi um pouquinho mais assustador. Então, 24 finalizações contra 13 de Portugal. Então, foi um jogaço, cara. Foi um jogaço. Olha o tanto de finalizações dessas duas equipes, né? Só que, desses 24 da Colômbia, 6 foram no gol. Aí, é o que eu sempre falo. Aí tem dois pontos. Ou você analisa pelo lado positivo, ou você olha pelo lado negativo. Ou você olha o meio termo, que é o que eu costumo fazer. Que é olhar o meio termo. Existem pontos negativos dessa estatística, porque, pô, 24 finalizações e não tem nem 10 que foram no gol, tem seus pontos negativos, que mostra que a pontaria da Colômbia não tava lá aquelas coisas. Mas pra quem viu a partida, teve muitas defesas do Diogo Costa, teve muitos desvios dos zagueiros portugueses, teve chutes que não foram no gol, mas foram muito próximo do gol. Então é isso, né? Até porque a próxima estatística de Portugal é quase a mesma coisa. 13 finalizações no geral e 2 foram no gol. E aí, das 2 que foram no gol, assim, ao meu ver, cara, foram finalizações que não entrou por, sabe, centímetros, cara. Então, é isso, gente. Foi um jogo que teve muitas e muitas e muitas finalizações, só que faltou um calibre melhor de tal jogador específico ou tal seleção específico, e aí acabou sendo 0-0. Mas foi muito disso, né? Então, para análise geral do jogo, pra gente poder concluir aqui, aí já até fala um pouquinho sobre o Congo, né, se der tempo. Para concluir a análise do jogo, ao meu ver, foi um jogaço, claro, como já destaquei, e acho que é um jogo que impõe muito a ideia clara dessas duas competições, dessas duas equipes, no caso, que são equipes que, principalmente da Colômbia, jogam no estilo de jogo muito tático, então não tem muitos desvios de, assim, jogadas que não mostra que tá diante desse sistema tático, sabe? Jogadas que fala, caramba, não faz sentido com o que a Colômbia tá jogando, né? Então são muitas jogadas ensaiadas, né, da Colômbia e também muitas implementações dos pontas, né? A criação dos pontas excelentes que a Colômbia tem, que foi o John Arias e o Luiz Dias, né? É isso, essa é a minha ideia central. E de Portugal, também é um jogo que, ok, de Portugal, mas é um pouquinho mais preocupante assim. Eu acho que eu ativo um pouquinho o alerta, né? Porque acho que, como eu falei, Portugal pode entregar mais e eu não tô tão feliz com o que eu tô vendo. Mas não é decepção, tá? Não é decepção. Só que, como eu já falei aqui pra vocês nessa analogia, é algo que poderia fazer muito mais e que, ao meu ver, não tá entregando, né? Não tá correspondendo da forma que poderia, certo? Então essa é a minha ideia central.
Bom, pra gente poder encerrar o vídeo aqui rapidinho, né? Falar sobre RD Congo, que classificou, meus amigos. Vence o Uzbequistão, jogando muita bola. É uma equipe que, cara, eu gosto muito do futebol dessa República Dominicana, cara. Joga muita bola. Realmente é uma seleção que você consegue perceber que, por mais que seja uma das estreantes, se não estou enganado, né? Ela tem um sistema tático, cara, que é impressionante. É impressionante. Faz 3, tá? 3 Uzbequistão. Eu tenho quase certeza que eu tô falando, vence de virada. Então, mesmo se não tiver vencido de virada, né? Porque eu não consegui acompanhar esse jogo, eu tava vendo o jogo de Portugal. Enfim, eu acabei me apegando na questão de quem fez o primeiro gol, né? Mas de qualquer forma, mesmo virando ou não, é uma equipe que você tem que ficar de olho. É uma equipe que pode sim surpreender no mata-mata, claro. Difícil chegar numa final, né? Não vou falar impossível, porque no futebol não existe impossível, mas é difícil chegar numa final. É bem difícil. Mas você tem que ficar de olho, porque joga muita bola. Essa seleção não tem nem o que falar. Enfim, e outra coisa também, tá, gente? Na parte anterior que eu trouxe pra vocês do Uruguai e da Espanha, eu não sei se eu cheguei a destacar aquele vídeo, eu creio eu que não cheguei a destacar, mas da parte da Espanha, né, o gol do Baena, caso vocês não tenham percebido, não foi considerado uma grande chance criada da Espanha. Ou seja, foi praticamente uma finalização do Baena que, como eu falei, foi um recuo, praticamente. Foi um recuo. O Bahia não tinha nem o que fazer ali, ele não tinha recurso, porque não tinha jogador próximo dele, não tinha muito o que fazer naquela hora. Ele falou, quer saber, vai daqui mesmo, e chutou. E deu certo, né? Porque o Muslera falhou. Então foi realmente um chute que o Bahia não estava nem esperando, nem o torcedor, nem o narrador, nem ninguém que estava assistindo, né, o jogo naquela hora. Então, foi considerado, como eu falei, como uma não conclusão de grande jogada. Então, no caso, não foi uma grande jogada. Absurdo, cara, absurdo. Ou seja, mais uma humilhação ainda pro Muslera, além de ser substituído no intervalo, um goleiro ser substituído, que também já é muito humilhante, né? Além de tudo isso, ele encerra o ciclo, o Muslera no caso, tá? Ele encerra o ciclo dele da seleção uruguaia, que pra mim já deveria ter encerrado, ele volta de aposentadoria, o que eu não acho que deveria acontecer, mas enfim. E aí ele encerra o ciclo da pior forma possível. Então, um dado, né, curioso aqui, pra piorar a situação do Uruguai e melhorar a situação da Espanha, aí eu não sei, né? Mas para deixar engraçado, né? Dar um contraste engraçado para aquele jogo que foi de Espanha contra o Uruguai. E outra, não é nem uma estatística aqui, né? Não é nenhum dado específico, mas eu não sabia, não tinha proporção da treta que tava rolando do Bielsa com os jogadores do Uruguai. Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Eu fui dar uma olhada em notícias, né? E aí eu fui ver que tava rolando um caos antes da partida e que provavelmente agora vai continuar nesse caos porque o Bielsa não conseguiu classificar o Uruguai. Enfim, era só isso que eu queria destacar pra vocês rapidinho. E é isso, gente. Muito obrigado. Como eu falei, o próximo vídeo vai ser da Argentina. Se dá um tempinho no vídeo da Argentina, eu trago análise e já falo um pouquinho sobre mata-mata, minha opinião. Mas se não der tempo, não tem problema, eu trago um vídeo específico pra falar do mata-mata no geral, que já vai começar amanhã, né, domingo. E segunda-feira, 2 horas da tarde, tem seleção brasileira contra o Japão. Fechou? É isso, gente. Muito obrigado. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo pra falar da Argentina. E olha, fica aí, tá aqui praticamente quando você acabar esse vídeo, já deve ser o vídeo da Argentina, porque tá quase direto uma partida da outra. Enfim, gente. Valeu.